Pessoal, vocês pediram para gravar um vídeo, né, com alguns conteúdos que mais caem no IF. Então, como a gente está muito pertinho da prova, vou fazer isso agora para vocês, mas antes eu queria ter uma conversa com vocês, tá bom? Porque a minha preocupação maior é que vocês fiquem tão nervosos na hora da prova que não consigam ter êxito em algumas questões que depois você vai refazer e vai falar assim, ai, não acredito que eu errei esse negócio. Então, fácil, eu estudei, eu revisei. Então, primeira coisa, confiram se você está levando o documento de identificação, tá bom? Tem que ter esse documento de identificação, o cartão de confirmação e também lápis, borracha, caneta, apontador. Caneta você leva umas 3, porque se der problema em uma, você tem outra. Segunda coisa, você tem que começar pela matéria que você mais se identifica. Se é português, começa por português. Se é matemática, pode começar por matemática. Só que é aquilo, pessoal, vocês vão refazer, vão fazendo, quer dizer, né, vão ler a primeira vez, vão fazendo, marca aquele pontinho que vocês acham que está certo, mas não tornem aquilo definitivo, tá? Se você fez uma de matemática que você tem certeza, aí sim você marca lá um xizinho no caderno de questões, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Fez a primeira parte, você leu bonitinho, tá com tempo legal, você levanta a mão, pede para ir ao banheiro, pede para beber água, dá essa mini pausa. Se for levar alguma coisa para comer ou beber, nada com muito açúcar, porque açúcar consome energia, você vai precisar de energia. O que pensar consome calorias, tá bom? Vou até ficar pensando aqui, mentira. Não, consome calorias, mas é aquilo, você precisa ter energia para conseguir, né, terminar a prova a tempo e consciente do que você está fazendo. Então, assim, não leve nada que tenha muito açúcar. Se for levar uma balinha, a bala sem açúcar, o chiclete sem açúcar, o chocolate é meio amargo, o biscoito, qualquer um menos aquele faz que desconcentra os outros, é você mesmo também, que você fica, depois fica pensando, meu Deus, tô atrapalhando alguém. Pediu pra ir lá ao banheiro, beber água, volta, relê, principalmente português, né? Relê, vê se tá tudo direitinho. A parte de matemática, dá uma olhada. As questões que você não conseguiu fazer, não tem problema, você vai deixando pro final, não muito final, mas vai deixando pro final. E pensa, porque às vezes é uma coisa boba, às vezes é um teorema de Pitágoras, às vezes é uma regrinha de 3 resolve. Só que você tá tão nervoso, você não consegue raciocinar. Outra coisa, lê o enunciado. Tá difícil de compreender? O que você vai pegar? Você vai pegar uma caneta, vai sublinhar os dados que tiverem ali. Porque às vezes só de você olhar os números você já tem uma ideia do que é para ser feito, tá bom? Desenhe a situação, imagina a situação para ficar mais fácil para você, ok? No último caso, se estiver muito nervoso, um truque vai de chinelo, vai um sapato que dê para você tirar na hora, né? Um sapatênis, uma sapatilha, sei lá o que você vai usar, e tira o pé da sapatilha, fica descalço, pisa no chão frio, tá? Bota os 2 pés no chão frio, né? Sem meia, sem nada, porque isso acalma, tá bom? E o outro, você tem que ter em mente o seguinte, você tem que se cobrar, eu tenho que passar, meu Deus, mas qual será meu resultado? Isso vai só te atrapalhar. Se você só ficar pensando nisso, só vai te atrapalhar. Você tem que pensar o seguinte, eu tenho a possibilidade de passar ou não passar. Se eu não passar, eu vou ter que pensar, talvez ano que vem eu faça novamente, porque vale a pena, né? O Instituto Federal, ele encabeça a lista de escolas, né? Boas escolas que nós temos. Tanto que tem pessoas que têm grande poder aquisitivo que estudam no Instituto Federal porque sabem que é bom mesmo. Só que é bom por causa dos alunos. Os alunos eles têm que ter uma certa disciplina. Às vezes também não é o seu perfil estudar no Instituto Federal porque não tem professor atrás, inspetor para saber, meu filho estuda, se dedica, igual que tem na sua escola. Então, ali é você. Se você tiver disciplina, as coisas vão funcionar. Se você largar de mão, simplesmente você é reprovado e ninguém tá preocupado com isso, a não ser você e sua família. Então, não se cobre tanto. É muito legal ser aprovado, claro. Mas se você ficar só pensando nisso durante a prova, você não vai conseguir fazer a prova. Segunda coisa, talvez até mais importante dessa que eu tô falando agora, além de você ter a preocupação de passar, mas não em excesso, né? Foi aprovado. Tirou mais que 50% da prova. Fiquem atentos às listas de reclassificações, porque às vezes você é aprovado, mas não classificado na primeira classificação. No entanto, já teve ano que aconteceu até 4 reclassificações. Aí você acha que não passou e desiste, não sei o quê.
Um conselho que eu dou, se matriculou numa escola, tá? Uma escola estadual, tem aí o matrícula fácil. E enquanto você não é chamado, você fica estudando, tá? Eu tenho um aluno que fez isso, Jean. Ele se matriculou numa escola, estava estudando, estava se dedicando, estava sendo super elogiado. Só que ele aconteceu de ser chamado numa reclassificação e ele foi pro IFE. Era o que ele queria. Ele se encontrou nessa escola, né, no IFE, mas ele falou que é uma dedicação que você tem que ter absurda. E de fato é, porque é federal. E ele estava feliz. Então, imagina se ele estivesse esperando em casa ser chamado ou não. É uma incógnita. Tá bom, pessoal? Então, vamos às revisões. É uma pinceladinha do que normalmente mais cai no IFE. E fiquem atentos às questões que eu tenho feito para vocês. E eu vou continuar refazendo as do FRJ de 2019. Eu amei essa prova. Pela maneira com que vêm os enunciados, né? Vêm emaranhados de coisas para você identificar o que é para ser feito. Tá bom? Isso é um bom treino para vocês. Então, acompanhe aí que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, começando, o que normalmente cai é notação científica. Notação científica, eu botei logo, porque todas as provas que eu tenho visto tem caído notação científica. Então, notação científica. Porcentagem cai muito, né? A gente já viu também pelo do FRJ 2019, que cai bastante porcentagem. Equação do segundo grau, função de primeiro grau, área e perímetro, teorema de Pitágoras e trigonometria no triângulo retângulo. Eu botei assim, os que caem principalmente, tá bom? Então, vamos lá. No caso da notação científica, a notação é para escrever o número de forma mais simples, né? Mais fácil da gente visualizar, porque aqui nós temos, ó, unidade simples, milhar, milhão, bilhão. Então, nós temos 3 bilhões 400 milhões. Então, é um número muito grande. Esse aqui é um número muito pequeno, é 0,00015. E esse aqui também é um número muito grande, tá? Então, no que consiste a notação científica? Primeira coisa, é escrever um número de forma que a parte inteira seja, que eu vou chamar de mantissa, tá? Esse número que fica antes da vírgula, ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, esse número tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 10. A 9, desculpa. Então, porque se você botar 1 vezes 10, já vai, né? Então, por exemplo, esse número aqui, vamos supor, eu tenho 3 bilhões. Como é que eu posso escrever 3 bilhões de mantissa? Não tem como, né? Se eu botar a vírgula aqui, ó, vai ficar um número muito grande. Aqui também, tá vendo? Se eu botar a vírgula aqui, vai ficar 34. Já passou bastante, né? Então, eu teria que colocar a vírgula aqui atrás do 3. Por quê? Porque esse 3 está no espaço que eu falei, determinado, né, de mantissa. Então, eu vou botar aqui, ó, 3,4. Então, a parte inteira da minha mantissa tá tranquilo, tá dentro do padrão. Só que o número original, eu botei a vírgula aqui, tá vendo? Quando a vírgula não aparece, ela tá aqui atrás, tá? Então, eu vou sempre multiplicar por uma potência de base 10, porque quando eu multiplico por potência de base 10, eu vou andando para a direita. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 10, eu ando com a vírgula uma casa. Se eu multiplicar por 100, eu ando 2 casas. Por 1000, então o número de zeros indica quantas casas que eu ando. Mas em vez de botar 0, 0, zeros, eu vou indicar aqui em cima, em potência, quantas casas eu tenho que andar para a direita para voltar para o número original. Daí eu botei a vírgula aqui, não é? Então, o original tá aqui. Então, vamos ver, ó. Botei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entenderam? Não entendi. Então, olha só, peguei o número grandão. Vou ver aqui uma parte inteira que eu consiga colocar nesse espaço, né, de 1 a 9. Tem bibliografias que botam de 1 a 10, mas se é né, o 10 já acompanha. Então, eu sempre vou escrever aqui, ó, o número vezes a potência de base 10 e o expoente que eu tiver aqui, né, para indicar para quanto devo voltar. Então, eu coloquei aqui e quantas casas que eu teria que andar para voltar para o original? 9. A mesma coisa acontece quando o número é pequenininho, tá vendo? Então, eu teria que colocar a vírgula não aqui que é 15, aqui no 1. Só que o que acontece? Quando o número quando o número que vem antes da vírgula é 0, então eu já sei que eu teria que andar para a esquerda para voltar para o original. Se eu ando para a esquerda, então eu sei que o meu expoente é negativo, que é como se eu estivesse dividindo,
né? Por 10, por 100, por 1000. Então, eu vou botar a vírgula aqui depois do 1. E vou ver quantas casas eu vou andar para a esquerda para voltar para o original. Se eu vou andar para a esquerda, eu estou diminuindo o número, né? Por exemplo, se eu tenho o número aqui, vamos supor, a pessoa recebe 5.678, né? Aí vai lá o chefe e fala assim, não, vou andar uma casinha para a esquerda do seu salário. Já vira 567. Eu não vou andar mais uma casa, já vira 56,78. Já R$5,600, não dá. Então, quanto mais à esquerda, no caso, menor eu vou ter o meu número, né? Então, ele veio pra cá. Então, vamos lá. Quantas casas eu teria que voltar pra esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a menos 7. Tá vendo? Aqui, eu botei esse número aqui estranho pra poder mostrar pra vocês, dá pra aproximar. Eu teria que botar vírgula aqui, tá vendo? Só que eu quero um número decimal. Então, eu vou olhar esse segundo número aqui, ó. Que era 3.000 e não sei o que. Vou olhar esse número. Depois dele, veio o número maior que 5. Se for maior que 5, no caso 6 eu vou arredondar esse número então. Então, ele vai virar 3,6 e eu desprezo o restante, não precisa do restante. Vezes 10A. Para voltar para o original, a vírgula foi para cá, né? O original tá aqui. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Tá bom? Angélica, vamos supor que você tem esse número aqui, ó. 2.500,7. Bom, primeira coisa, aí já pode desprezar esse 0,7 aqui. Então, eu vou escrever isso em notação, vou botar 2,5. E para voltar para o original, eu botei a vírgula aqui, não foi? Então, eu tenho que andar 1, 2, 3. Então, vezes 10 ao cubo. Ok, pessoal? Segundo tópico, porcentagem. Então, porcentagem, como o nome mesmo já diz, quer dizer o valor dividido por 100, né? Tanto que você tem um símbolo lá, vou botar aqui o 10%. Essa barra aqui quer dizer o traço da fração, né? E os 2 zerinhos do 100. Então, porcentagem, porcento, é uma parte de 100. Então, normalmente tem nos enunciados do IF, tipo assim, sei lá, 20% da população representa 8,3 milhões de pessoas. Quantos por cento representam 5 pessoas? Aí você faz a regra de 3, tá bom? Sempre botando na mesma coluna as porcentagens, na outra coluna você coloca os números. Outra coisa que ele pode dizer é o seguinte, tem lá determinado valor, aí ele fala, 10% dessa quantidade opta por tal coisa. Aí você pode calcular da forma original, tá? 10% de, sei lá, de 25 pessoas gostam de rock. Então, você vai fazer normal, tá? 10% vezes 25, tá bom? Vai fazer 250 dividido por 100. Quando eu divido por 100, eu ando 2 casas para a esquerda, que ele tem 2 zeros, aí eu venho 2,5. No caso, não pode ser porque pessoas não são repartidas, né? Teria que ser o número inteiro. Mas, por exemplo, uma cesta que eu quero dar para vocês aqui é o seguinte, além da regra de 3, porque a grande maioria dos problemas do IF se resolve com regra de 3, só comparando, tá bom? As dicas são, quando eu tenho 10%, é o mesmo que 1/10, tá? Então, se você pegar o número e dividir por 10, né? Como assim, Angélica? Então, 10%, quando eu corto 0, é o mesmo que calcular 1/10 do número. O que é 1/10? É dividir o número por 10. Então, por exemplo, se eu quiser 1/10 de R$600, basta tirar um 0. É 60. 1/10 de... Ou, aliás, 10% de R$1.200. 10% de R$1.200 é R$120. E se eu sei calcular o 10%, por exemplo, eu consigo calcular o 5%. Por quê? 5% é o que de 10%? A metade. Então, se 10% de 1.200 é 120, que é só tirar uma casa para a esquerda, então 5% é metade disso. Vai ser os 60. Até se eu quiser um 20% é fácil. Quer ver? 10% não é 20? Não é 120? Então, 20% é o dobro disso. Então, 20% é 240. A Angélica pediu, sei lá, 30%. Então, é só pegar o 120 e multiplicar por 3, que dá 360, e assim vai, tá bom?
Outras também que eu tenho muito fáceis é quando é 25%. 25%, quando você simplifica, é o mesmo que um quarto. Então, quando você vai calcular 25%, basta você pegar um quarto do valor, né? Só antes desse 25%, eu tenho o meu 50%. O que 50 é de 100 não é metade? Então, 50% é sempre metade. Se eu quiser calcular 25%, basta pegar a metade da metade. Como assim, Angélia? Por exemplo, eu quero 25% de R$ 300. Então, o que eu posso fazer de cabeça? 50% de 300, que é a metade, 50% dele é 150, metade de 300 é 150. E a metade disso é 75. Então, 25% de 300 é 75, porque é a metade da metade. Ok? Não esqueçam da regrinha de 3, ela resolve bastante coisa, hein? Próximo tópico. Equação de segundo grau. Gente, equação de segundo grau, às vezes cai, eu já vi assim, acho que toda prova cai umazinha, né? Normalmente também ele pede para vocês fazerem os produtos notáveis. Por exemplo, ele coloca assim, sabendo que tal produto, o lucro do produto é 2x mais 3 vezes x mais 1. Aí você fala, gente, o que é isso? Primeiro que é do segundo grau, você vai fazer x vezes x, vai ficar x ao quadrado. O que você vai ter que fazer primeira coisa? Fazer a distributiva. Então, fazer lá o famoso chuveirinho que o professor te ensinou, você não prestou atenção que você estava de papo. Mas, enfim, é isso, ó. X vezes x, vou deixar eu multiplicar por menos 2 no final, que eu não sou boba. X ao quadrado, x vezes 1, x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. E aí, depois que você arruma, né? Tipo, aqui já vai dar 4x. Aí você multiplica tudo por menos 2. Menos 2x ao quadrado, mais 4x. Aliás, 4x menos 2, menos 8. Né? E 3 vezes menos 2, menos 6. Ok? Isso é uma equação de segundo grau, mas às vezes eles trazem dessa forma aqui. Então, enfim. Se eu pegar uma equação de segundo grau, qualquer, primeira coisa que eu tenho que lembrar é de algumas fórmulas. Por exemplo, a fórmula da soma das raízes. Tem gente que termina de fazer a equação toda, resolve Bhaskara, delta, blá, 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 quando chega aqui vai somar os resultados. Soma das raízes é menos b sobre a, tá? Então, por exemplo, aqui se ele perguntar só soma, qual a soma das raízes? Você fez a distributiva toda, tá vendo aqui, ó? Fez a distributiva toda, se fosse essa daqui, ó. Essa de cima. Aí ele perguntou só assim, qual a soma das raízes? Aí você vai igual, né? Pessoa desesperada, você fazendo a fórmula toda, não sei o que, ela acha as raízes soma, não precisa. É menos b sobre a. Se você esquecer, você vai pensar no seguinte, isto aqui representa a soma, tá? Então, a gente vai lá e substitui, ó, menos 8 sobre o a é negativo, tá vendo? Menos 2. Aí você vai fazer normalmente. Achei a soma. Vai dar 8 dividido por menos 2, sinais diferentes menos 4, tá bom? Outra coisa que eles podem perguntar é o produto. Esse termo B aqui, ele representa a soma, tá? B sobre A. E esse termo C representa o produto. E é C sobre A. A diferença é de sinal, pelo amor de Deus, hein? A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A, tá bom? Se ele perguntasse o produto aqui mesmo, seria fácil para você, que era só dividir menos 6, né? Por menos 2, que daria sinais iguais mais 3, tá bom? Então, podemos esquecer isso. Outra coisa, se o meu A é igual a 1, o que eu posso fazer? Eu acabei de falar com vocês que esse termo B aqui, que B, professora, que a senhora está falando? Bom, vamos lembrar a forma geral de uma equação de segundo grau. É ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Por isso que a professora manda você falar, quem é A? 1. Quem é B? Menos 5. Quem é C? 6, tá bom? Então, vamos lá. O B, se o seu A for 1, você vai fazer o seguinte, que dois números que você soma, que dá 5, e quando você multiplica dá 6. Aí você pode pensar, 6 vezes 1 dá 6, tá, mas 6 mais 1 não dá 5. 2 vezes 3 dá 6, porque aqui é o produto é vezes, né? 2 vezes 3 realmente dá 6. E 2 mais 3, já que aqui a soma dá 5? Sim, então as raízes são 2 e 3. Como assim, Angélica? Por exemplo, se eu tiver essa conta aqui, ó.
Deixa eu pensar um aqui na minha cabeça. Por exemplo, que dois números que eu multiplico que dão 22? Aí você vai falar, 2 vezes 11. Certo. Aqui é sempre o produto, né? Então, esse número representa o produto, ele sobre A. E aqui é sempre a soma das raízes, né? O menos B sobre A. Então, o que você vai pensar? Que dois números que você multiplica dá 22? 2 e 11. E 2 mais 11 dá 13? Dá. Então, as raízes são 2 e 11. Não precisa fazer básica. Mas aí, Angélia, olha só, a prova tá perto, tem como ficar pegando esses macetes, não, você tá me confundindo. Então, a gente faz de formas, né, da forma que todo mundo sabe. Que A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. E aí a gente faz o delta, né? Delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC. E aí eu vou lá substituindo, ó, B, quem é B? Menos 5. Sempre entre parênteses, sempre vai sair positivo porque tá ao quadrado, tá bom? Menos 4 vezes 1 vezes C. Então eu venho aqui, ó, C igual ao quadrado, 25 menos